Vamos ver aqui, entender um pouco sobre número atômico, número de massa, prótons, nêutrons e elétrons. Vamos ver um resumo aqui para a gente poder relembrar. Nós temos aqui a representação do átomo de sódio, um elemento químico sódio, Na, está ali o símbolo dele, Na, e temos do lado esquerdo dois números, um acima em sobrescrito, outro abaixo em subscrito. Nós temos a representação do elemento sódio, 2311. O que significa isso? Nós temos aqui o número de baixo, que é o 11, indica o número de prótons do núcleo, também chamado de número atômico. Por isso, nesse caso, o número atômico do sódio é igual a 11. Quer dizer, todo átomo que tem no seu núcleo 11 prótons pertence ao elemento sódio. O número de massa, que é esse que está acima ali, do lado esquerdo do símbolo, é o número de partículas no núcleo. Quer dizer, cada átomo de sódio, nesse caso aí, do elemento sódio, a maioria deles tem 23 partículas no núcleo. Das 23 partículas no núcleo, eu sei que 11 delas são partículas de carga positiva, são prótons. Então, as outras partículas que estão junto com os prótons são os nêutrons. 12 nêutrons, 11 prótons, 23 partículas no núcleo. Então, para saber o número de nêutrons dentro do núcleo, basta que você diminua. 23 menos 11 é igual a 12. E os elétrons, que são as cargas negativas? Por que nós temos 11 elétrons? Bem, o que vai mudar o número de elétrons seria a carga que aparece do lado do símbolo aqui do lado direito acima. Como não tem carga nenhuma, ou poderia apresentar aqui o número 0, indica que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Por isso, nós temos aqui uma partícula, um material de carga nula. Por isso, não aparece nada aqui. Então, número atômico do elemento sódio, 11. Número de massa, 23 partículas no núcleo. Número de cargas positivas, que são os prótons, 11. Número de nêutrons, 23 menos 11, 12. Número de elétrons, não aparece carga aqui. Então, 11 cargas positivas, 11 cargas negativas. Agora, nós temos aqui o mesmo sódio, só que com uma carga positiva aqui, indicando que ele tem um próton a mais em relação aos elétrons. Os prótons são as partículas positivas. E aqui ele vai me dizer, será que ele tem mais cargas positivas ou ele tem mais cargas negativas? Aqui ele está dizendo que ele tem uma carga positiva a mais. Quer dizer, se ele tem 11 prótons, então ele vai ter uma carga negativa a menos, 10 elétrons. Então vamos lá, o que é esse 11? Número atômico ou número de prótons, 11. O que é esse 23? Número de massa, quer dizer, o número de partículas dentro do núcleo. E o que são os nêutrons? Nesse caso, os nêutrons são as outras partículas que estão no núcleo junto com os prótons. 11 mais 12, 23. Ou 23 menos 11, 12 nêutrons. E por que os elétrons são somente 10? Porque aqui ele me diz que ele tem uma carga positiva a mais. Por isso ele vai ter uma carga negativa a menos. Vamos aqui ao símbolo do cloro, Cl, C maiúsculo, L minúsculo. Temos aqui o número de massa 35 e o número atômico 17. Está aqui. Número atômico do cloro, 17. Número de massa, 35. Quantas cargas positivas tem o cloro no núcleo? 17. Quantos nêutrons tem? 35 menos 17 igual a 18. 18 partículas que não têm carga elétrica. 18 nêutrons. Elétrons, 17, quer dizer, o mesmo número de prótons. Quer dizer, 17 cargas positivas, 17 cargas negativas. As 17 cargas positivas estão sendo anuladas pelas 17 cargas negativas, por isso não aparece carga nenhuma aqui. Opa, apareceu uma carga negativa, quer dizer, um sinal negativo do lado direito, indicando que existe uma diferença da quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Tem mais cargas positivas ou mais cargas negativas? Aqui me diz que ele tem uma carga negativa a mais.
Por isso que ele tem 18 elétrons em relação aos prótons. Mas os prótons continuam o mesmo, tanto na representação do átomo quanto na representação do íon. Número atômico, 17. Número de massa, 35. Quantas cargas positivas? 17. Quantas partículas sem carga elétrica? 18. 35 menos 17, 18. Por que 18 elétrons? Porque aqui ele diz que ele tem uma carga negativa a mais. Então ele não tem somente 17 elétrons, ele tem 18. Uma outra simbologia é o símbolo do cálcio, do elemento cálcio, C maiúsculo, A minúsculo. Nós temos aqui número de massa 40, número atômico 20. Número atômico 20, número de massa 40, 20 cargas positivas, 40 menos 20, 20 nêutrons. Por que o número de elétrons é igual a 20? Porque não aparece carga nenhuma aqui. Então o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Apareceu agora uma carga 2+, aqui. Significa que ele tem duas cargas positivas a mais. Então ele tem duas cargas negativas a menos. Não tem 20 elétrons, tem somente 18, porque existe o número de cargas positivas está sobressaindo em relação ao número de cargas negativas. Duas partículas a mais. Número atômico 20, número de massa 40, número de prótons 20, número de cargas positivas, número de nêutrons 20. 40 menos 20, 20 nêutrons. Não é? E número de elétrons 18, porque ele tem duas cargas positivas a mais. Vamos ao símbolo do selênio, S maiúsculo, E minúsculo. Temos aqui, número atômico 34, está aqui. Número de massa 79, que é o de cima. Número de cargas positivas, número de prótons 34. Número de nêutrons 45. 79 menos 34 igual a 45. E número de elétrons 34. Por quê? Porque aqui não tem carga nenhuma. Então o número de prótons é igual ao número de elétrons. O selênio aqui já tem uma carga 2-, indicando que o número de elétrons ele se sobressai em relação ao número de prótons. O número de prótons continua o mesmo, 34. O que vai variar é o número de elétrons. Pode ser a mais ou pode ser a menos. Como o elétron tem carga negativa, indicamos aqui que ele tem 2 elétrons a mais. Por isso ele não tem 34, e sim terá 36.